Se a gente não para a gente conhecer isso, a gente vai continuar na sobrevivência, vivendo na escassez e não tem como sair disso. Vocês vão entender que isso não é culpa sua, porque o universo, a nossa estrutura, ela foi montada de uma maneira para que nós realmente não entendêssemos isso. São poucas as pessoas que param para entender. E aquelas que param para entender têm uma vida muito diferente da maioria. Gente, muito bom estar aqui com vocês de novo. Aqueles que já me acompanham, eu sei que ainda a gente precisa terminar aquele livro, mas como eu tinha um evento que foi bom, depois eu abracei um outro projeto, que é esse, sendo hoje. Inclusive eu fiz uns slides, e aí, para passar no YouTube, né? Mas não deu tempo eu aprender umas coisinhas, ainda preciso aprender. Eu tenho uma boa notícia. Esses slides, amanhã às 2 horas, eu vou deixar disponível no canal do Telegram. A mesma língua, quando vocês... Então, esse slide, amanhã às 2 horas, ele vai estar disponível. É importante que você entre no canal e amanhã você baixa ele. Por quê? Essa aula, ela vamos pensar assim que ela é uma aula base, para que você tenha uma noção real de como as coisas, do porquê acontecem as coisas com a gente da forma que acontece. Então, é uma aula base para que a gente vai trabalhar, acho que vai dar umas 9 ou 10 aulas seguintes, que nós vamos falar dos slides aqui, vocês não vão conseguir ver, tá? Que eu falei, entenda de uma vez por todas, porque é tão difícil a gente criar realidade. Talvez vocês já leram Lei da Atração, outros já viram vídeos de que nós temos o poder de criar realidade. É verdade? Então é que, para que você consiga tudo isso, é necessário uma série de coisas que vai fazer com que você entenda e trabalhe essas coisas. Então, eu estava lendo livros, trazendo conceitos, e depois eu percebo que a gente está fazendo um trabalho do teto para baixo, ou seja, você já chegar querendo dominar uma ferramenta, já vai fazer, então nós vamos trabalhar isso. É você criar uma realidade diferente do que você vive hoje. Que a gente tenha nós temos uma opção que quase que 95% da população é pobre, né? Algumas pessoas pensam que é rica, não é. Ela não tem os recursos necessários, ainda não tem o poder de criar a própria realidade como realmente deveria. Algumas pessoas não quero ser rico, é complicado. Você vai entender também quando você fala isso, realidade. Porque o que nós vamos falar hoje é uma rápida de como tudo isso começou lá no início, de quando começou. Aí fica comigo que você vai entender. Você vai entender e depois você baixa depois você baixa o slide vai ser às 14 horas, tá? Não, ainda não tá disponível porque não deu tempo, que eu ia passar ele aqui como deveria, mas eu também juro que até o final dessas 10 lives eu vou conseguir dominar essa ferramenta, porque na verdade eu não tive tempo suficiente para dominar. Hoje como vocês também, fiz mercado, dona de casa, cuida de filho, e depois eu comprei acho que aqui não tá dando pra ver, né? Um outro monitor, porque você trabalhar só com um monitor rende menos, né? Um monitor, chegou a acontecer com esse monitor, tava com problema. Como eu tava naquele evento, eu não pude reclamar. No dia 14, acho que era sábado, eu mandei um e-mail para eles e não tive nenhum retorno. Aí eu fui ver hoje como que tava a mensagem, não tinha um dia. Então, eu entrei, não tinha nenhum retorno lá, minha mensagem estava apagada, eu acho. Aí eu entrei no chat da empresa, né, dessas empresas, eu não vou falar o nome. Eles têm um tal de parceiros, né, e acaba dando alguns problemas pra gente. No chat tinha 4 pessoas. E eu te falei, eu tenho um tempo para fazer isso, aprender isso aqui, e não deu. Então, mas eu juro para vocês que eu vou disponibilizar esse slide para vocês, que acho que ficou bem legal. E esse slide, ele tem, do que eu vou falar agora, vai ter referências. Então, por exemplo, eu fiz de acordo com o que eu sabia,
com que eu entendo que tudo aconteceu, com os estudos que eu já fiz. Então, fui fazendo, montando o slide e colocando ali o link, por exemplo, das que querem entender mais, que querem lá buscar, do que ela falou aqui. Inclusive, a live vai ficar disponível. Então, aí depois e ver do que eu tô falando, né? Porque a gente vai precisar nos próximos capítulos. Vamos pensar assim. Né? Então, porque só se pode resolver um problema. Então, por que eu pedi para vocês ficar comigo? Porque a gente só consegue resolver um problema quando a gente conhece de onde começou. Assim, se você tem um problema de saúde, você quer saber o que acontece para poder dar certo. No nosso caso, toda a nossa história aí, é importante a gente ter conhecimento da nossa história do modo que vai beneficiar a gente para poder a gente resolver isso. Então, o que eu falei, a gente está lá fazendo meditação, fazendo não sei o que, fazendo afirmação. Quando, na verdade, você tem ali embaixo, aqui abaixo, tem muita coisa para ser resolvida, muita coisa. Eu vou continuar, acho que eu não estou não estou acostumada com slide, eu fico falando sozinha, né? E aí depois eu vou acabar falando de todo o slide sem passar o slide. Então, vamos começar então do ponto zero, onde tudo começou. Vamos longe, gente. Quando tudo começou, o ponto zero, o cosmos, Deus, foi ali que tudo começou. O Big Bang, então a grande explosão, dizem os cientistas, né? E quando tudo isso aconteceu, depois vocês baixam, tá? Aí vocês vão entender tudo que eu tô falando, vai ficar muito mais... Nossa, eu me emocionei tanto fazendo esse slide, assim, vai ser legal, porque eles vão vendo o que eu tô falando. Não deu! Paciência. Então, quando tudo isso começou, foi mais ou menos, o que vocês vão ver também no slide, tá 13,9 bilhões de anos. Muito tempo, né? Então, o Big Bang foi uma grande explosão, uma teoria cosmológica, é uma linguagem meio assim, para aprender alguns termos que a gente não sabe muito. É você entender o conceito de tudo isso. E lá, quando começou a humanidade, né? Então, só para a gente saber aqui, então os cosmólogos usam o termo Big Bang para se referir à ideia de que o universo estava originalmente, diz que ele ficou muito quente, denso, em algum tempo finito no passado, né? E desde então, ele tem resfriado, estando diluído e contínuo em expansão até atualmente. Inclusive, tem alguns estudos que dizem que a gente está em aceleração. É como se a gente está em movimento. A gente não percebe. Por exemplo, quando você está num carro a 100, 120 por hora, você não percebe que o carro está em movimento. Ou então, se você já fez alguma viagem de navio, você vê, parece que ele está parado. E assim, essa mesma coisa acontece com o nosso mundo. Parece que está parado, mas o universo está em movimento. Nós estamos dentro dele. Então, a cronologia do universo. A cronologia do universo, ou cronologia do Big Bang, descreve os eventos ocorridos no passado do universo, segundo a teoria do Big Bang. Acho que agora a gente passa agora. A observação surge em que o universo, tal como atualmente é conhecido, teve como começo lá 13 bilhões de anos, nós já falamos disso também. E o universo primordial, que é o que nós somos, ele é muito pouco conhecido. Por quê? A gente vive naquela situação de sobrevivência. Então, a gente realmente... Eu tenho somente há 45 anos que eu parei para pensar nisso. Talvez eu pensava assim, como tudo isso foi feito? Mas deixa para lá, né? A gente precisa pagar as contas. Só que esse pagar as contas e sobrevivência tem tudo a ver com você se autoconhecer e conhecer a casa onde você mora. Conhecer você, entende? Se a gente não para a gente conhecer isso, continuar na sobrevivência, vivendo na escassez, e não tem como sair disso sem o autoconhecimento. Vocês vão entender que isso não é culpa sua, porque
o universo, a nossa estrutura de uma maneira para que nós realmente não entendêssemos isso. Pessoas que param, e aquelas que param para entender têm uma vida muito diferente da maioria. Mas eu acredito que mais de 90% das pessoas ficam na ignorância, morrem na ignorância. Ignorância não é no sentido a pessoa é ignorante, no sentido pejorativo. Ignorância significa que você não sabe uma coisa. É só isso. Que a gente tem aquele conceito de ignorância, fulano é ignorante, mas não é nesse conceito não, tá, gente? Então, surgiram logo após o Big Bang, eu vou ler aqui e depois a gente faz a conclusão. Então, o universo primordial, ainda pouco compreendido, em que havia uma grande gama de partículas. É importante que eu leia isso para a gente entender esse negócio das partículas, que é muito importante para nós. Em que havia uma grande gama de partículas que somente podem ser reduzidas mediante seus complexos aceleradores. Surgiram cujos detalhes são apenas teóricos. Após este momento, o universo inicial, sua evolução processou-se de acordo com as teorias conhecidas. Inclusive, nossa, isso é muito louco. Muito louco, mas necessário. Então, as partículas subatômicas, na física, as partículas subatômicas são partículas muito menores do que o átomo. Então, preste atenção, fica comigo, preste atenção disso. A partícula, ela é menor do que o átomo, ou seja, ela forma o átomo, né? Que ali o termo matéria e energia figura devido à equivalência entre a massa, que é o E igual a mc2, fórmula mágica lá de Einstein, tá? Inclusive tem uma fotinha dele, vocês vão ver, tá bem legal. E é o comportamento dual, onde o corpúsculo facilmente verificado para este. Foi neste momento que os primeiros prótons, elétrons, nêutrons se uniram, formando núcleos, finalmente o átomo. Então, por quê? Agora você vai entender porque que eu trouxe essa história de partícula, porque a gente vai querer entender o que é partícula, né? Com a formação do hidrogênio, emitida a radiação cósmica em micro-ondas. Na micro-ondas que a gente usa em casa, tem essas micro-ondas. Então, e por que eu trouxe isso? Porque eu e isso e a água somos átomos. Entendeu? Muitos de nós, alguns sabem, isso foi dado daram a aula, outros não prestaram atenção, e também na própria escola isso não tem muito ênfase, porque isso faz toda uma mudança, porque tudo isso tem memórias, guarda isso, né? E aí vieram as células, moléculas, o DNA, que a gente não vai entrar a fundo em nenhuma desses assuntos, como eu falei, vai ser só uma visão geral para que em outro momento, quando a gente falar os átomos, por que isso acontece, a molécula, aí a gente traz aqui. Como eu vou disponibilizar com vocês, eu ainda continuo falando dos átomos, que são objetos minúsculos, de apenas alguns décimos de nanômetros e com muita pouca massa, né? Aí eu tenho um link também de onde você pegar mais informação sobre isso. Então, as moléculas é uma entidade eletricamente neutra que possui pelo menos 2 átomos. Então, a molécula, ela precisa ter pelo menos 2 átomos para que seja feito as moléculas. Nós somos feitos o quê? Átomos, depois uma série de outras coisas. Aqui eu fico querendo já atropelar e falar outras coisas. E que tudo isso exclui a parte do metal, né, que é conosco. Então vamos pular essa parte aqui. As células humanas, que isso que é importante para nós. Eu também deixo um link para vocês.
a membrana. Então, nós temos a célula, a membrana, os estudos que a gente tem feito, a membrana seria como o nosso chip, onde a gente guarda as nossas memórias. Inclusive, tem um outro trabalho que tem a parte, né, que é do que a gente é feito. Aqui na membrana, ver se tem alguma consideração pra gente. As membranas celulares possuem mecanismo de adesão, de vedação do laço intercelular e de como os nomes estranhos são muito frequentes e aumenta a superfície celular. Então, o que é importante aqui para nós? Essa parte da comunicação entre células. Nós vamos fazer uma outra aula sobre isso, porque nossas emoções, como que elas acontecem, são essas transmissões que determinada situação na vida da gente, determinado estado, essas células, elas conversam entre si e faz com que a gente tenha determinado comportamento. Entendeu por que é importante a gente saber tudo isso aqui? Continua aí que você vai ver. Então, o DNA em inglês chama DNA, aqui no Brasil é ácido não vou saber falar o nome, mas a abreviação é ADN. Eu não sou física, eu não sou química, eu sou uma curiosa, estudante da vida, estudante do universo e de como nós funcionamos. Isso e a minha parte emocional, nosso desenvolvimento, nossa prosperidade. Então, alguns termos eu realmente me reservo o direito, porque não me interessa. Mas, para quem gosta, eu deixei no link, vai ter o link que você vai, inclusive, aprender a falar esses nomes difíceis. Então, aqui no Brasil, a nossa abreviação de DNA é DADN. Vou tentar falar, vai. Ácido desoxirribonucleico. Uau! Então, é um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam, então, eu explico isso aqui, que coordenam o nosso desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos. E alguns vírus e que transmitem, que aí nós falamos da nossa hereditariedade de cada ser vivo. Sua principal função é armazenar informações. Gente, armazenar informações, guarda isso é importante. Armazenar informações necessárias para a construção das proteínas, que não é só isso. Eu sei que para algumas pessoas parece que a cabeça vai doer, mas como eu falei, faça como eu. Não se preocupa em entender os nomes, assim como você tem samambaia na tua casa e você não sabe o nome científico da samambaia, mas é linda e você cuida dela. Inclusive eu tenho uma que tem 30 anos comigo. Primeiramente na água, em primeiro momento, surgiram seres primitivos. Aqui é a origem do planeta. Primeiro surgiu a água, no primeiro momento. E por que é importante trazer isso aqui para vocês? Porque a água é outra coisa que nós vamos falar logo mais. É muito importante. Mas todos sabemos que nosso corpo tem de 70% a 90% de água. Isso já te ajuda bastante, você ter uma noção do que eu tô falando. E se você não tem, mais uma orelha grandona de pé, porque você vai se surpreender como nós funcionamos e por que nós vivemos como vivemos. E como você pode melhorar isso, porque você só saber como você tá, isso não vai adiantar nada. Mas você saber como você está e por que você está, isso te dá uma probabilidade muito grande de você mudar isso. Se você tem o poder, só que você não tem o poder nunca vai estar disponível para você, que se você não se colocar numa posição de estudante, de entender. Então, foi primeiramente a água. Deixa eu voltar aqui, porque eu começo a falar e perco o fio da meada. É necessário para a construção das proteínas, tá?
O início, a origem da vida no planeta, primeiramente na água. Em primeiro momento surgiram seres primitivos, tais como as algas micro-organismo. Isso aconteceu há cerca de 3,5 milhões de anos. Aí depois vieram os primeiros invertebrados aquáticos, né? A melusa, trilobistas, caracóis, estrela do mar. Isto aproximadamente há 400 milhões de anos. Além disso, as plantas tiveram sua dispersão nos ambientes. Aí depois nós viemos, agora a gente vai falar da atmosfera. A atmosfera, há 65 milhões de anos, a atmosfera já estava com a mesma configuração atual e as grandes cadeias de montanhas, Alpes, né, do Himalaia, Andes do Himalaia, já tinham iniciado o seu processo de formação. O homem, agora a gente chegou no homem, porque tem isso ali, assim, porque eu sou morena, porque minha mãe é morena, entendeu? Mais ou menos isso. A gente vai saber, porque a gente vive sem saber o que a gente está fazendo aqui, porque veio o que está fazendo. E a gente vai entender isso. Então, o homem. Mais tarde, entre 400 milhões e 1 milhão de anos, surgiram os primeiros ancestrais do homem. Desse momento em diante, a Terra passou por diversos períodos de glaciação. Não sei o que é isso, mas tudo bem. Então, o homem, deixa eu ver, comentar isso aqui, porque era para ser passado em slide e agora eu não tô conseguindo, deixa eu ver qual que é esse aqui, esse slide. Vocês veem esse aqui, que é bem interessante. A telinha, ela vai sair dali? Ah, saiu. A gente, 4 milhões de anos que começou lá o nosso primeiro ancestral, que foi o macaco, né? E depois, tem um nome estranho, é o Australopithecus, um negócio assim. E depois, de 2 a 1,5 milhão de anos, foi o Homo habilis, depois o Homo erectus. Isso é importante, tá? 1,5 milhão de anos, de 300 mil anos, depois o Homo sapiens, que foi de 100 a 40 mil anos, e o Homo sapiens 40 mil anos. Então, continuemos aqui. Aí eu já dei um pulo aqui na história, porque como eu falei, a minha preocupação é trazer o que interessa para nós. Aí já veio a antiga Suméria. A Suméria foi a primeira, digamos assim, onde se tem na história que a primeira cidade que aconteceu ali foi aqui na Suméria, a Suméria, que foi o berço da civilização. Aqui na minha pesquisa na internet, que é 5.000 antes de Cristo. Em um livro que eu estou estudando, ele diz mais ou menos assim. Por quê? Porque como diz, não terem datas exatas, porque tudo isso é feito, são estudos que são feitos no campo da arqueologia, né? Pega lá um osso, uma cidade, alguma coisa que é achado, e eles começam a estudar os cacarecos lá e eles chegam a essas conclusões de quantos milhões de anos tem tal osso ou tal objeto. Então, ali, por muito tempo, acharam que o berço da civilização seria a Babilônia, né? Mas não, Babilônia veio depois, primeiro foi a Suméria. E aqui na Suméria, onde parece, inclusive, um livro muito interessante que eu estou lendo, que ele me fala muito sobre isso aqui da Suméria. Um estudo é o 12º planeta. É muito interessante. Porque aqui na Suméria aconteceu alguma coisa muito interessante. Foi onde foi o berço da civilização. Que a Suméria faz parte aqui da Mesopotâmia, né? E aí aqui tem também, para depois, quem quiser ler, a palavra Mesopotâmia tem origem de idioma grego e significa terra entre rios.
em uma menção direta a importância dos rios para aquela região. Os primeiros povos que estabeleceram na região, os sumérios, as primeiras cidades da Mesopotâmia foram fundadas por eles. Acredita-se, aqui ele já diz outra coisa, que os sumérios tenham chegado no local. Perceba, os sumérios tenham chegado no local. Os sumérios tenham chegado no local há 600 mil anos antes de Cristo. Chegado de onde? Vocês se perguntaram isso? Do 12º planeta? Então nós estamos aqui, nós éramos macacos, ok? Aí de repente chegaram os povos, uau! E o que isso tem a ver conosco? Fica tranquilo que você vai entender. Se você não entender hoje, você vai entender no decorrer. Uma hora eu vou falar o que aconteceu. Eu ainda estou estudando essa outra parte, não é só esse livro que fala disso, né? E a gente vai falar. Então, ali também aconteceu a tecnologia, que em alguns estudos eles falam muito pouco da tecnologia que havia na Suméria. Esse povo, eles colocam esse para impedir os rios, no período de cheia, os canais de irrigação, de acordo, ela teria sido o berço da civilização e com grandes chamas muito avançadas. Vocês querem saber o que é uma tecnologia muito avançada? Muito mais avançada do que o que nós vivemos hoje, gente. Hoje nós já temos, como chama, que você faz clone, né? Teve a ovelha Dolly, clone. Isso é legal isso. Então, vamos dar um pulo, que isso aí a gente vai ver em outro momento. Base pra gente fazer várias considerações, muita coisa, entender muita coisa ali, que muitos segredos que tem atrás de tudo isso. Aqui a gente dá um pulo, a escravidão no mundo antigo. A gente entra na parte da escravidão, tá? Lembre-se, é como se fosse um índice de um livro que a gente está fazendo hoje. A escravidão no mundo antigo. Há relatos de escravidão 3.500 anos antes de Cristo. Tá? Isso que foi ali na Suméria. Então, foi o primeiro relato de escravidão humana. A escravidão é antiga, muito antiga, vem do berço das civilizações, como vê, vem da época da Mesopotâmia, Suméria e Babilônia. Tá? É provável que aqui a gente, eu não lembro esse slide, mas a gente já vai dar um pulo aí na história, porque eu não, como eu falei, aqui na Babilônia ali já teve muitas guerras, tem muito a ver conosco. A gente também vai ver isso, porque lembra da água, lembra da informação. Então, nesse período ali, houve muitas guerras, muitas invasões, né? Eles invadiam a cidade, um tomava a cidade do outro, tava assim que funcionava. Não sei se mudou muita coisa. Aí, os babilônios, os amoritos, também conhecidos como babilônios, instalaram-se na região por volta de 2000 anos antes de Cristo, que ocuparam a cidade da Babilônia, transformando-se em um grande centro urbano comercial da Mesopotâmia. Mesopotâmia, pelo que eu entendo, é como se fosse os Estados Unidos, né? Ela tem várias cidades ali. Então, como eu já falei, foram muitas as guerras. Como o nosso objetivo aqui não é contar a história inteira, não é a história da humanidade, e sim trazer o que para nós é interessante, para que você consiga entender como nós fomos feitos, como tudo funciona para nós. E a partir daqui a gente já vai entrar na Era de Jesus. Aí vamos para a Era de Jesus, o primeiro a trazer para nós a física quântica. Ele foi o primeiro a que você pode a realidade. Na verdade, ele foi assassinado, ok?
formou-se aí várias religiões. Eu acho que até mesmo Jesus que criou a religião. Jesus falava de Deus. Jesus falava do cosmos. Força. Jesus dizia os filhos de Deus, que nós éramos iguais a Ele. Jesus nunca disse que era o único filho de Deus e que nós éramos inferiores a Ele. Não, Ele sempre nos colocou aqui. Vieram as religiões, até onde que eu posso falar, mas até existe aí uma história que, né, deram uma mãe virgem para Jesus, um pai, por quê? Para poder o sexo, né, para dizer que o sexo era o mal. Como que o sexo pode ser o mal se ele gera vida? Entende isso? Então, voltando, senão começa de tudo. Aqui nós passamos por células, DNA, milhares de anos em desenvolvimento, segredo da água, de sempre. Lembra? A gente toma, faz comida, evapora, ela vai. Então, a água tem informação. A água carrega informação. A água carrega informação de todos esses milhares de anos. A água são átomos. E os átomos também estão aqui há milhares de anos. O átomo o átomo que foi dos grandes reis do Egito é o mesmo que nossas paredes, porque o átomo é uma certa mistura que faz com que seja humano. Estou falando da carne e do osso. Eu não estou falando do espírito. Nosso espírito é único. Que o nosso espírito ele antecede a explosão do Big Bang. Entendeu isso? A sua centelha divina que veio da explosão, que é o nosso cosmos, é Deus individualizado, que você é uma, eu sou. E compreende-se, pelo que eu entendo, às vezes a gente pensa que ali na membrana humana é uma certa mistura que faz a gente. Mas nós antecedemos, e a Mari com certeza, a Mari também, ela falando, muita gente não vai ter ideia do que eu esteja falando, mas eu acho que você tem que levantar a orelha, ser mais curioso, porque tem muita coisa importante pra gente aqui, e que nesses 9 ou 10 lives, eu não sei se vai ser tudo isso, a gente vai destrinchar tudo isso, tanto a parte espiritual como a nossa parte. Na verdade, aqui, essa base que nós trouxemos, ela tá... É como, não sei, de repente se você é médico, se você é advogado, se você é professora, a gente tem uma base para depois a gente decidir o que vai ser. Aqui nós temos uma base de um monte de coisa que depois a gente vai puxando, isso e aquilo, e nós vamos estar trabalhando toda essa parte aqui durante esse período. E por hoje, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, nós temos a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. Tem mais coisas assim, eu achei que nós tínhamos terminado aqui, não terminamos não. E aí tem a história, somente em 5 períodos, que eu já falei, que é a Idade da Pré-História, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, ok? Origem da vida. Origem da vida, aqui a gente vai falar um pouco do teoria que explica a origem de tudo que existe no universo a partir da criação de um Deus superior, presente nas culturas antigas tradicionais. Teoria aceita, segundo a qual as espécies seres vivos passam por mudanças ao longo do tempo, ficando-se e dando origem às novas espécies, tem como referência o Charles Roberto Darwin.
talvez vocês já ouviram falar dele, que inclusive assim, tem muita coisa legal sobre ele, muito da nossa ciência tem a ver com ele, mas tem algumas coisas que ainda não está batendo com o que a gente entende da física quântica, como funciona. Então, mas é claro, a gente teve aí toda uma história, toda a nossa história, mesmo que aquele que ele não falou ali a verdade, é porque não sabia. É até onde ele estudou que deu uma verdade, porque a verdade absoluta ninguém tem. Ninguém tem. Então aqui, inclusive, o que eu vou trazer para vocês, o que eu tenho que trazer é assim, olha gente, já que a gente entende disso, mas isso aqui funciona, vamos usar isso com responsabilidade, entendeu? Então, aqui o Darwin, ele foi o naturalista, geólogo e biólogo britânico, avanços sobre a evolução nas ciências. Aí, logo depois a gente vem com a história da Igreja Católica. É o controle da Igreja Católica sobre os povos, que para nós, a gente que estuda o ser humano, estuda principalmente essa parte de crenças, que é o que bloqueia o ser humano, a Igreja ela teve uma grande, ela foi e é uma das a maior formadora de crenças do ser humano. Por que ela fez isso? A gente vai estudar isso mais pra frente. Tá? Inclusive, ela teve uma batalha muito grande ali contra a tradução da Bíblia. O impacto, deixa eu ler aqui, que a gente entende isso aqui. O impacto da reforma, a chegada do protestantismo transformou o cenário religioso da Europa. As tentativas de Martim Lutero da reforma da Igreja Católica e seu rompimento posterior com ela em 1521. Então, 1521 foram baseados principalmente em seu entendimento das escrituras. Então, o Martinho Lutero, ele começou a escrever a Bíblia de acordo com o que ele entendia. Então, depois do rompimento total, Lutero, que era um tradutor, ele traduzia também, tradutor talentoso, se empenhou em tornar a Bíblia disponível para o povo. Perceba, gente, até 1520, conhecimento da Bíblia. Inclusive, me parece que as missas, até muito pouco tempo, eram feitas em latim. Para o povo não entender, né? Então, em sua ampla distribuição, chamou a atenção da Igreja Católica Romana, que queria neutralizar a Bíblia, a Bíblia de Lutero, tradução não autorizada pela Igreja. Logo surgiram duas dessas traduções para alemão, mas em 1546, menos de 25 anos depois, o concílio do Trento, da igreja, alguma coisa da igreja, o conselho da igreja deve ter sido, da igreja de natureza religiosa, incluindo traduções da Bíblia sobre o controle da igreja. Então, nessa época, em simples, não tinha acesso à história da Bíblia. 1546. Gente, nós estamos em 2020. O mundo tem milhões de anos. Imagina quanto atraso aconteceu para nós nesse período. Isso não é porque a gente não tinha a tecnologia. Isso não é porque a gente não tinha coisas que acrescentassem para o ser humano, para o desenvolvimento. Isso é um meio das pessoas não terem o conhecimento e serem facilmente escravos. Mas o escravo era aquele cara que tinha o dono, gente. A escravidão continua. Então, aí depois nós viemos aí as ideias da Revolução Francesa, foi em 1789 a 1799, e a ideia da Revolução Francesa era o quê? Liberdade, igualdade, fraternidade ou morte. A Revolução Francesa, antecedentes na Revolução, a França mais populoso e também um dos mais injustos. Será? O
O governo do antigo regime mantinha privilégios para a nobreza, primeiro estado, e para o clero. A igreja eles eram injustos, por isso que teve a revolução. Então, de quem que eram os privilégios? Para a nobreza e para a igreja. Entendeu por que a igreja não queria que você tivesse conhecimento, nós tivéssemos conhecimento de tudo? E o problema é, será? Quantas coisas foram alteradas na nossa Bíblia? Não. Enquanto o povo era oprimido junto com os comerciantes. Inclusive, o comerciante, há muito poucos anos, ele era tão mal julgado. Eu tenho um livro do Conde de Mauá. Eu não consegui terminar o livro, de tal momento eu vou retomar aquele livro e ler, porque era bastante complicado a vida daquele homem. Ele gostava muito, ele era muito fiel o objetivo de vida dele, senão ele não teria feito o que ele fez. Ele fez muito pelo Brasil. Se um dia vocês quiserem saber aquela história, é cruel, cruel, cruel mesmo, né? Porque ele era muito, para mim ele foi saqueado várias vezes. Bom, bem, aí depois vieram a era industrial, pode se referir a Revolução Industrial, 1760 a 1820, ou 1840, que é a segunda de 1939 a 1945, não, peraí. Primeira Revolução, 1850 a 1870, depois veio a 1939 a 1445. Terceira Revolução, 1970 a 1980, até o presente. E a Revolução, o Capitalismo, 1780 a 1870, fase da história. É só para uma noção assim, de algumas coisas que a gente vai discutir no futuro. Agora eu vou ter um pouco na descoberta do Brasil, né? Que no meu conceito o Brasil não foi descoberto, ele foi saqueado. Pessoas aqui, os índios estavam aí. Mas isso não é também um privilégio do Brasil. Os outros países, parece que a nossa foi feita dessa forma, né? Um saqueando o outro, um tomando as coisas do outro, um invadindo o país do outro, que vem lá da época da Mesopotâmia, né? Bem, se a gente for formado assim, por guerra, invasão, e foi assim o nosso mundo foi montado. E a história ocorrida em 500 também, esse que eu falei que eu vou disponibilizar no PowerPoint, vai estar o link. Cada coisa vai estar escrito, que vocês sincam, e se vocês têm noção do que aconteceu no mundo e estudar mais sobre essas coisas, eu acho que para alguns interessa, para outros não. Eu não vou estudar isso a fundo, porque o que me interessa, eu já falei, é espírito, mente e corpo, mas a gente precisa saber algumas coisas para saber o que aconteceram, né? E aí nós temos aí o tráfico de escravos no Brasil, que foi mais ou menos ali entre... Foi no Rio, primeiro ali foi no Recife, entre 1637 a 1644, até que demorou, né? 1500, que eles não estavam aqui ainda. Então, o Recife foi o berço da escravidão. Os primeiros negros chegaram no Brasil entre 1539 e 1542, foi na época que eles construíram as casinhas deles aqui. Bom, tudo bem. Hoje, agora sim, nós estamos concluindo. Você teve uma noção geral de como nós fomos ao longo da história. Já pensou? Nós somos feitos de água. A água vai e volta. Será que isso te disse alguma coisa, fazer uma coisa e você está consciente querendo fazer aquela coisa e você faz lá e o negócio dá errado? Você faz lá e o negócio dá errado? Será que isso disse alguma coisa para você? Entendeu? Então, a gente pode trabalhar. Então, amanhã eu ainda vou ter que programar ela, tô fazendo, mas eu já trazer que seja que já a gente entenda mais do que está acontecendo hoje. Por isso eu falei, hoje seria a nossa base para que vocês entendam o que eu falo, porque às vezes a gente está falando, olha, você pode criar isso, você pode pensar assim, que isso vai...
E a pessoa fica viajando, porque eu sei o que está acontecendo hoje na minha vida. Eu não sei o que aconteceu lá. Eu não sei por que isso acontece. Então, aqui a gente falou de uma parte das coisas que está, de alguma forma, atrapalha o nosso movimento, tá? Então, existem, deixa eu ver o que eu anotei aqui, porque eu fico falando em cima das anotações. Slide para mim é só uma referência, porque eu começo aí, depois eu leio, depois eu falo a mesma coisa. Deixa eu repetir aqui, se for a mesma coisa, se não for, mas eu tô na dúvida aqui. Aqui eu anotei. Sei que você deve estar se perguntando o que é Silene, o que isso tem a ver comigo, ok? Já se passaram milhões de anos, mais ou menos o que eu falei, né? Existem 3 coisas que nos influenciam: ambiente, dores e sofrimentos. Então, o nosso DNA, átomos, né? Lembra? Nós somos feitos de átomos e eles nunca morrem. Portanto, os átomos que compõem o seu corpo, o átomo que está aqui desde que o mundo é mundo. E ainda existem as nossas crenças, as nossas formações, lá dos nossos pais, aquilo que a gente aprendeu, que aí é uma outra live. E por hoje a gente fica por aqui, eu fico feliz que vocês estejam aqui. Eu espero realmente que esse conteúdo possa fazer a diferença na vida de vocês, na vida de cada um. E quem puder e achar que tem mais alguém que deve saber, que deve entender como o mundo funciona, como a vida funciona, compartilha, convida a pessoa para a live de amanhã. Mas eu acredito que seja a live de amanhã, de repente você vai pegar uma live, uma aula, não sei nem como que eu falo assim, super mega, putz, isso aqui funciona. Cara, é importante que a pessoa tenha conhecimento dessa base aqui, porque senão a gente fica fazendo como se a gente faz aquela simpatia, sabe? Faz uma simpatiazinha que deu certo aqui, ou faz uma receita de bolo. É como se algumas técnicas que a gente aplica, que a gente dá para as pessoas, você vai lá, faz isso assim, assim. Aí você faz e se sente bem, vai lá e dá certo. Só que depois, chega uma hora que isso não funciona mais. Por quê? Porque você não conheceu a base, você não trabalhou a base, você não trabalhou o lixo que existe. Então não tem como ter resultado. Você tem um resultadozinho, você cai de novo. Você tem um resultadozinho, vai de novo. Porque precisa. A gente precisa entender uma série de coisas, trabalhar. Gente, o Insta tá caindo. Então, fiquem com Deus. Até amanhã às 20 horas. Beijo, gente. Tchau.